gente já falou sobre o Nest, o Prisma, o Docker. E agora eu vou rodar aqui o nosso Docker para mostrar melhor como funciona a aplicação, beleza? Então a gente vai começar aqui fazendo o que? A gente vai rodar um Docker Compose App. Docker Compose App. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai vir aqui na nossa raiz e procurar esse Docker Compose.yml e vai rodar isso aqui. E como eu falei, ele vai criar os dois containers, beleza? Vou rodar aqui pra gente ver como é que ele faz. Isso aqui vai demorar um pouco, mas enfim. Ele vai criar os dois containers, vai baixar todas as dependências, vai fazer tudo certinho pra gente. E como vocês podem ver, um comando vai rodar nossa aplicação, tá? Apenas um comando. Esperar um pouco aqui, vamos ver. Só que a gente vai precisar de outro terminal. Caramba, foi muito rápido dessa vez. A última vez tinha sido muito demorado, mas enfim, já rodou aqui a nossa aplicação. E como a gente pode ver, ele está Nest.js, rodou a aplicação. Porém, a gente consegue entrar nela aqui, ó. Dá pra ver que o Swagger ele mapeia isso aqui pra gente. Eu vou explicar melhor o Swagger daqui a pouco. Mas a gente pode ver que se a gente fizer uma requisição aqui, ele vai retornar um erro interno, tá? Então tá acontecendo uma coisa ainda, não dá pra rodar direito. Mas aqui no Debeaver, a gente pode ver que se a gente der um refresh aqui, a gente consegue entrar no banco de dados. O banco de dados está ativo, mas a gente não tem nenhuma tabela, tá? Por que a gente não tem nenhuma tabela? Porque a gente não rodou o Prisma para rodar nossas tabelas. Ele está falando que a task não existe. Então o que acontece? Como eu falei, a gente tem que rodar o comando yarn prisma migrate dev. Mas esse comando ele tem que ser feito depois do nosso banco de dados tá em pé. O que acontece? Quando a gente executa esse Docker Compose, ele vai subir o banco de dados e depois ele vai subir a aplicação. Porém, no Docker não tem como a gente configurar para ele fazer esse comando de yarn prisma migrate dev durante ele está subindo o banco de dados. Então, enquanto ele está subindo o banco de dados, na verdade subindo os containers, ele não consegue executar esse comando, porque esse comando ele tem que ser executado depois de subir o banco de dados. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, room yarn prisma migrate dev, não dá, porque ele vai executar isso aqui enquanto ele estiver subindo os containers, e ele não deixa fazer isso, beleza? Então, qual que é a nossa solução? A gente tem que executar esse comando lá dentro do container depois dele subir, porque agora a gente sabe que os containers estão em pé, ó. Docker ps. A gente sabe que a gente tem um container aqui, ó, container da aplicação, que é esse aqui, e o container do banco de dados. A gente sabe que ele está mapeando da porta 25/4 para 25/4, 5431 para 5432, tá? Então a gente sabe que os containers estão em pé, então a gente vai poder rodar esse comando. Como a gente vai fazer para rodar esse comando? É bem interessante, tá? A gente vai conseguir entrar no terminal da nossa aplicação, no terminal do container da nossa aplicação. Então no caso é esse aqui. Esse comando aqui a gente vai fazer o que? Ele vai deixar a gente entrar docker exec -it sysgen-task sgt main sgt app -1. Aqui é o nome do container, tá? Que a gente vai entrar no terminal. Esse bash quer dizer que a gente vai entrar no terminal. Igual a gente está no terminal aqui, ó. Bash é um terminal. Então a gente vai entrar nesse container aqui, que é o sgt app 1. Por quê? Porque a gente tem que executar as nossas migrações. Aqui a gente pode executar o yarn prisma migrate dev. Aí dá pra ver que ele roda todas as nossas migrações, ó. Ele rodou até a V10. A gente tem em migrations até a V10. Agora sim a gente tem no banco de dados as nossas tabelas. Olha só. A gente tem aqui todas as nossas tabelas. Então a gente vê que a gente tem as colunas. E agora a gente pode abrir aquele diagrama de entidade de relacionamento que eu tinha mostrado. Beleza? Então é bem interessante que a gente consegue rodar nossas migrações dentro do terminal do container. Mas o container não consegue rodar essas migrações sozinho. Tá? É interessante isso porque eu não achei um método até hoje de fazer isso. Se alguém souber aí e puder me falar, mas é basicamente isso. A gente tem nossa aplicação rodando e tem agora o nosso banco de dados rodando. Então tá tudo certo. Agora a gente já pode entrar aqui no Swagger
e criar, por exemplo, uma task. Aqui a gente tem server response, a nossa resposta. Qual que foi a nossa resposta? Not found, ou seja, ele não achou um usuário. Ele retornou um for, não achou um usuário. Então vamos criar um usuário também para a gente conseguir criar uma tarefa, porque a gente depende de um usuário para criar uma tarefa. Então vou criar aqui o GeoClevers, executei, retornou um 201. 201 quer dizer que um usuário foi criado, como a gente pode ver aqui em responses. A gente tem o ID do usuário 1. Agora eu volto aqui na tarefa, eu venho aqui, coloco o ID 1 e executo. Agora ele criou também 201, quer dizer que a task foi criada. Aí ele retorna a task para nós e fala que 201 a task foi criada. Beleza? Vou mostrar aqui no Debeaver como é que funciona. Aqui a gente tem que a task foi criada. Aqui a task, aqui o usuário foi criado. E aqui no log não mapeou nada ainda. Mas enfim, a gente já criou a task e já criou o usuário. Tá? Esse é o principal ponto da nossa aplicação. Agora eu vou mostrar aqui como é que funcionam para mapear o Swagger e o log.